Boa noite a todos. Vamos agradecer a oportunidade de Jesus mais uma vez. Agradecer a vocês pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que antes, eu queria mostrar um vídeo assim, pequenininho de 5 horas, pelo menos, só para a gente dar uma relaxada, né? E é um puxão de orelha. Pode ver assim. Aqui é a casa do meu dono. Legal. Cadê ele? Ora, mais um livro. Seja bem-vindo. O livro dos espíritos. Que honra te conhecer. E aí, como é que é o nosso dono? Ele é legal? Será que vai demorar muito para ele ler? Estou ansioso para mostrar para ele tudo que eu tenho aqui dentro, modéstia à parte. Estou cheio de coisa show de bola aqui. É mesmo, né? Puxa, que pena. Que pena, por quê? Porque esse monte de coisa que tem aí dentro vai continuar aí dentro. Ele não vai te... Como não? Ele me comprou. Deve ter comprado pela capa. Como pela capa? Sou muito mais que uma capinha bonita. Tenho muito conteúdo no lance, tá? É que ele adora comprar livros. Nós somos muitos aqui. Ainda mais livro espírita. Agora, ler, aí já são outros 500. Vai dizer que ele nunca te leu. Eu estou dando uma folheada aí, mas nada muito sério. Cara, você é o livro dos espíritos. Como assim? Ele é espírita e ainda não te leu? Ele diz que eu dou sono, que a minha linguagem é antiquada e tal. Poxa, mas se pelo menos tentasse, viu? As palavras se ajeitam no entendimento da gente. É só a gente dar espaço para elas irem entrando, revelando os seus segredos, sabe? Poxa. Será que não é uma fase? É que tá sem tempo de ler. Só uma fase? Uma fase. O que você acha disso, hein, vovô? Fase. Fase é meu prefácio. Vovô. Isso mesmo. Sempre foi assim. Estou aqui há anos, ele nunca nem olhou para minha capa. Agora, só depois do velho, já áspero pelo tempo, ele me arrumou uma utilidade. Qual? Ele me usa como base do mouse dele. Eu, um tratado de filosofia, acabei mousepad. Mousepad, meu Deus. Agora eu falo de mousepad. Calma. Mousepad. Poxa, se ele não lê, por que ele não doou a gente para quem gosta de ler? Ele gosta de ter os livros, entendeu? Eu acho que ele se sente mais inteligente, assim. Coisa mais triste. Quem quer livrar da tá choramingando aí, hein? Dois cotovelos? Oi, muito prazer. Acabei de chegar. Mais um condenado ao cemitério da estante. Vocês já eram livrados? Vocês precisam se atualizar. Ops! Vocês não têm atualizações, né? Não tem atualizações, não tem WhatsApp, não tem Face, não tem Insta. Vocês não têm Pokémon Go, vocês não têm nada, vocês não têm touchscreen, gente. Pelo amor de Deus, de que tempo vocês são? Assim, eu sou um livro, eu tenho a página, eu tenho que virar a página. Pelo amor de Deus, vocês não têm touchscreen, gente. Vocês são uma piada. O que houve? A bateria dele acabou. Lava ele com essa mão de novo, ó. É muito bom que vaca, hein? Mousepad é doido. Bom, tem ninguém aqui senão, né? Todo mundo aqui está lendo os livros. Hoje vai chegar mais um, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chegou ali. A proposta é a seguinte. Há algum tempo atrás, nós fomos fazer um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre vai procurar alguma coisa diferente, um jeito diferente para explicar para a gente mesmo e para as pessoas. Então eu peguei o Evangelho, fui dar uma analisada nele e peguei da introdução. Eu sempre leio os livros pela introdução e sugiro que se leia a partir da introdução. Porque exatamente na introdução, foi a partir dela que surgiu a ideia. Qual que era a ideia? Arranjar uma forma diferente de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho. Não só ler, estudar e compreender. Então, lendo a introdução, ele fala que o Evangelho é um roteiro. Ele é um roteiro que é um caminho que leva à felicidade. Então, nós começamos a partir do roteiro. E achamos que poderia achar o roteiro dentro do livro.
Mas, para minha surpresa, eu percebi que o roteiro estava nos títulos dos capítulos. Então, eu resolvi analisar melhor. Estou falando resolvi, gente, não fui eu que fiz isso, não, tá? Faz de conta que fui eu, não foi não. Eu falo eu assim, não foi não. Eu não tinha inteligência para isso, não. Alguém ajudou, né? Com certeza. Então, pegamos os títulos dos capítulos e vi que os títulos, grupos de títulos do Evangelho segundo o Espiritismo, poderiam ser vistos de uma forma diferente, com assuntos diferentes. Então eu fiz uma divisão em 6 partes. Peguei todo o Evangelho, tem 28 capítulos, peguei os 28 capítulos, dividi em 6 partes. A introdução e depois as outras partes, dividindo por grupos de capítulos. Aí ficou dividido. A introdução do Evangelho, ela tem 4 partes. Eu peguei a primeira, peguei a introdução, dividi nas 4 partes. Depois a segunda parte, peguei do capítulo 1 ao 6, depois do 7 ao 10, depois do 11 ao 17, depois do 18 ao 26 e 27 e 28. E coloquei títulos que são assim, títulos que qualquer um pode falar do jeito que acha melhor. Não é assim nada absoluto. É só uma ideia para a gente facilitar o entendimento. Como seria isso? Para eu estudar o Evangelho, eu preciso de um objetivo. E qual que é a finalidade do estudo? Se eu não tenho uma finalidade específica, seria interessante que eu estudasse buscando uma finalidade. Para mim, o Evangelho é sempre para mim, para você, é para indivíduo. O que eu estou falando aqui é para você e para mim também. Para mim e para você, indivíduo, no singular. Cada mensagem só serve para cada um que está ouvindo. Todas as mensagens são assim. O que a gente tem notado? A gente ouve uma mensagem e acha ela linda, maravilhosa para uma pessoa que não está aqui. Ah, se meu marido estivesse aqui. Ah, se minha mulher estivesse aqui. Ah, se meu filho, meu vizinho, meu patrão, meu irmão. Entenderam? O objetivo não é esse. O Evangelho, peguei o Evangelho para ler, é para mim. Eu estou precisando, eu tenho que entender. Eu posso até passar para o outro depois, principalmente através da vivência. Mas a mensagem inicial é para mim. E o que nós estamos estudando aqui hoje é para cada um de nós. Não é para mais ninguém. Não é coletivo, não é vago, não é universo. É para mim. Em que isso vai me ajudar? Para que isso vai servir na minha vida? Aí nós partimos da introdução. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação do Kardec. São 5, né? São os básicos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Evangelho é o terceiro livro, está no meio. Ele foi publicado oficialmente, definitivamente, em 1864. O início foi com o título de Imitação do Evangelho. Depois, por sugestão do editor, o Kardec passou para o Evangelho segundo o Espiritismo. E ficou assim. Então hoje eu costumo dizer que a gente tem o Evangelho de Jesus segundo São Mateus, o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, o Evangelho de Jesus segundo São Lucas, o Evangelho de Jesus segundo São João, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo e o Evangelho de Jesus segundo nós. Você. Esse eu diria que é o sexto, é o mais importante. Porque cada um de nós é o Evangelho divino. O Espiritismo, que vai ser visto nas ruas, nos diversos lugares, é o Espiritismo que nós vivenciamos.
Se não houver vivência do que nós estamos aprendendo, se for só conhecimento, nós não teremos facilidade para falar a respeito com outras pessoas. Não é tão simples. Mas vivenciar é possível e é relativamente simples. Não é tão fácil, mas é necessário. Então, por isso, nós precisamos procurar formas de entender o Evangelho, formas de que justifique esse dado Evangelho, para que ele passe a fazer parte de nós e nós passemos a vivenciá-lo no dia a dia. Esse sexto item, ou esse sexto Evangelho vivenciado, é o mais importante. Um dia desse, só para ilustrar um pouquinho, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não sou nada. Uma senhora, eu não sou nada, em termos de religião, né? Eu tenho um irmão que é kardecista. Bom, kardecista é espírita. Eu tenho um irmão que é kardecista. Mas eu nunca fui lá não. Mas eu acho que ele faz exatamente o contrário do que ele aprende lá. Aí eu, como assim? Ele é uma pessoa muito boa. Ele ajuda muita gente. Ele até passa dias e noites com uma pessoa doente, pai de um amigo dele no hospital, já fez isso várias vezes. Ele sai praticamente todos os dias, todos os finais de semana, para fazer visita, para fazer campanha disso, daquilo. Mas ele quase joga a casa no chão quando pede para levar o meu pai, que é o pai dele, ao hospital, para fazer uma consulta. É esse espiritismo que as pessoas estão observando. Elas não conhecem a teoria, elas observam a vivência. E ela falou outras coisas mais, inclusive ela perguntou: como ele chama? De repente eu até conheço. Ela falou o nome, mas se você encontrar com ele, não fala que eu te falei isso não, senão tem uma briga danada. Entendeu? Mas pode espírita brigando em casa porque alguém fez um comentário? A gente não é para ser alegre, feliz, satisfeito, bem-humorado, agradável? Não é isso? É isso que a gente está aprendendo? Não é? Ser feliz, alegre, satisfeito, agradável, prestativo. Claro, explicativo. Não tem que fazer tudo, mas precisa dar uma explicação teológica, com calma, com tranquilidade. Essa é a manifestação do Evangelho. Se a gente não fizer assim, não vamos conseguir passar essa parte do Evangelho. Bom, então aqui no prefácio tem uma mensagem que é imperdível. Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino conselho. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, essa instrução foi transmitida por via mediúnica e resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Por isso foi colocado aqui no prefácio. Na sequência, então nós fizemos a divisão.
as 6 divisões: introdução, capítulo 1 a 6, eu chamei de roteiro inicial, capítulo 7 a 10, construção da felicidade, 11 a 17, a aplicação das virtudes, 18 a 26, alertas e cuidados, e 27 a 28, os pedidos e agradecimentos. Fechou os 28 capítulos do Evangelho. Na introdução, especialmente no primeiro item da introdução, que tem quatro itens, ele diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, as 4 primeiras partes são as partes da vida física de Jesus: os milagres, as profecias, a vida dele mesmo, aquela discussão. O que ele fez dos 13 aos 30? Aí tem gente que morre de curiosidade para saber, né? E não tem nada oficial sobre isso. O oficial é a Bíblia, não tem. Aí fica uma discussão. Mas será que Maria, aquela concepção foi mesmo através do Espírito Santo? Aí cria uma outra discussão, uma outra controvérsia e não chega a lugar nenhum. E uma série de outras que vão surgindo ao longo do tempo. Aí vem aquela questão do corpo de Jesus, se era ou não era fluídico, e nada disso confirmado não levaria a lugar nenhum. Mas nunca se confirma, porque os dados históricos são todos controversos. A data do nascimento de Jesus tem controvérsia. A data que iniciou a missão dele tem. Um sabe que foi 30, outro sabe que foi 35, outro sabe que foi 33, 37, a data da morte dele. Então tudo é cheio de controvérsias. Se pegar os milagres, as profecias, as parábolas e for analisar pela leitura, é uma confusão total. Porque não dá para entender ou aceitar a leitura da letra e considerar que aquilo é que é verdade. Então não dá para você pegar lá: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada. Eu vim colocar fogo na terra e tenho pressa que esse fogo se alastre. Foi Jesus que falou isso? Foi porque está escrito na Bíblia. Foi isso que ele quis dizer? Mas o que a gente tem feito até então? Discutir o sentido literal. E aí não chega a nenhum lugar. A proposta aqui é: deixe esses 4 para trás e vamos buscar o ensino moral. Aí ele diz assim: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram nas questões dogmáticas. Então, o ensino moral não foi discutido, não foi trabalhado até então, até o Evangelho do Espiritismo. Aí ele propõe o seguinte: se discutissem o ensino moral, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral. Ponto importantíssimo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder. Então, o Evangelho é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Princípio básico de todas as relações sociais
que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro, esse é o ponto, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, quando nós vimos isso aqui, já tinha lido várias vezes, nunca tinha visto. Você vê, mas não enxerga, né? Quando eu vi isso aqui e prestei atenção no detalhe, falei, roteiro infalível. O que é um roteiro infalível? É aquele que te leva no seu destino corretamente. É esse que a gente está usando atualmente aí, né? É uma maravilha esse negócio. Você liga no celular aí, ele te dá um roteiro e vai te falando, né? Vem à direita, agora 200 metros à esquerda, né? Perfeito, né? Então, é o roteiro infalível. Leva a gente onde a gente quer. Eu saí a pé por aqui hoje, eu estava na rua aqui mesmo, e liguei para ver, ele falou que era para seguir pela rua, eu falei, olha, mas da Bela já estou na rua, nem precisava, mas só para confirmar. Então, ele deu um roteiro infalível. Então, o Evangelho é o roteiro infalível. Tá, é um roteiro, mas eu já conheço esse roteiro? Não. Aí mais na frente, ele fala assim, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será o objeto exclusivo desta obra. Então, o objetivo da obra é nos mostrar um roteiro que ainda está oculto sob um véu. Mas na medida que nós estamos recitando, nós vamos levantando a ponta desse véu e vamos subir um roteiro que vai nos levar à felicidade futura. Mas embaixo diz assim, em vez de nos atermos a uma ordem cronológica, pegar igual, por exemplo, o Evangelho de Lucas, é o mais cronológico. Ele segue o nascimento de Jesus, vai passando por parte, até chegar na crucificação e na ressurreição. É o mais cronológico. O senhor segue mais ou menos essa ordem aí, mas cada um com as suas variações. O que não tem importância nenhuma também. Então, o que vocês fizeram? Em vez de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Aí veio outro desafio, roteiro e as máximas decorrendo umas das outras, independente da ordem cronológica, mas que tivessem uma ordem lógica. Isso é desafio para nós. Eu gostaria que vocês todos se sentissem desafiados e chegassem em casa depois, pegassem o Evangelho para conferir tudo isso, para achar esse roteiro e essa ordem lógica, não cronológica, mas lógica, que foi o principal objetivo de Kardec, foi ser lógico. Porque ele estava trabalhando uma doutrina que é do raciocínio lógico. Aí, bom, na segunda parte, ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita e tem diversos assuntos aqui. Por exemplo, o Espiritismo não tem nacionalidade e não parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções. Isso é a segunda parte, chama controle universal do ensino dos Espíritos, ainda na introdução. Na terceira parte, ele entra com a questão aqui das notícias históricas. O que ele diz aqui? Notícias históricas. Existem algumas expressões do Evangelho que a gente às vezes não entende, e nem tem, nem procura entender. Mas para compreender o todo, é preciso às vezes buscar uma palavra para saber o significado dela. Então, algumas que são muito usadas, eles colocaram aqui, mas pega no dicionário. Por exemplo, tem aqui, ó, escriba. O que é escriba?
Então, quando você for ver lá Jesus falando dos escribas e fariseus, Jesus se dirigindo aos escribas e fariseus, dizendo, por exemplo, lá, os escribas e fariseus assentaram na cadeira de Moisés. Portanto, fazer tudo o que eles falam, mas não fazer como eles fazem. A pergunta é, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que os escribas, que são os leitores da lei, que são os que leem a lei lá na sinagoga, nas igrejas, na sinagoga na época, e os fariseus, que eram os donos da religião, se consideravam os principais religiosos da época, os mais inteligentes, os mais cultos, os mais ricos, os mais poderosos. Aí ele fala, eles assentaram na cadeira de Moisés, porque eles assumiram a lei como se eles fossem donos dela. Mas estavam fazendo exatamente o contrário, por isso Jesus diz isso. Então, para eu entender o que ele quis dizer de escriba e fariseu, eu vou achar aqui, escriba e fariseu, e vai ter uma explicação sobre cada um deles e qual era o comportamento que cada um tinha. Então, esse está lá nos discos históricos. E na quarta parte, tem a doutrina dos Sócrates e Platão, que eles chamam de precursores da ideia cristã e do espiritismo. E tem algumas ideias do Sócrates, que viveu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, algumas ideias dele que coincidem com as ideias espíritas e com as ideias cristãs. Por isso foi colocado aqui. Ele fala que eles foram precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, algumas das ideias da filosofia do Sócrates, que depois retratada e escrita pelo Platão, que o Sócrates também não escreveu, mostra claramente algumas coincidências com a doutrina de Jesus e depois com o Espiritismo. Então, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, ele já estava muito mais avançado do que muitos de nós, 2000 anos depois de Cristo. Então, tudo isso está na introdução. Na primeira parte, nós ficamos assim. Nós dissemos que seria. Deixa eu passar no papel. A primeira parte eu chamei de roteiro inicial. Por que roteiro inicial? Eu não quis pôr ali, tem um negócio que eu poderia ter projetado, mas eu achei melhor assim, que eu vou testando. Né? Todos aqui têm o Evangelho sobre o Espiritismo? Então não tem, né? Não é livro de emprestado, né? De ter mesmo, seu dono dele. Certo? Então quem tem o Evangelho sobre o Espiritismo já tem pelo menos uma leitinha, como diz aqui a figura, né? Pelo menos uma folheada. Aí vocês já viram os capítulos. Então o roteiro, eu disse que está nos capítulos. Coloquei aqui, roteiro inicial. Como que seria isso? O roteiro inicial seria uma orientação para o espírito que está entrando numa nova fase de aprendizagem, de crescimento. Como seria esse roteiro? Ele partiria então do primeiro capítulo, roteiro inicial. Quem lembra qual é o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo sem colar? Quem é Deus? Hã? Quem é Deus? Não. Essa é a primeira pergunta que tem que vocês Quem lembra qual é o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo? Não vim destruir. Hã? Não vim destruir a minha. Alguém falou aqui, ó. Não vim destruir a lei, é isso? É isso mesmo? Vamos colocar assim. É a primeira orientação do roteiro, tá? Coloca assim. Eu não vim destruir a lei. O que ele vai mostrar no capítulo? Ele vai falar das 3 revelações da lei. Vai mostrar que a lei de Deus já foi explicada para nós aqui de 3 formas diferentes. Uma com Moisés, os 10 mandamentos, outra com Jesus, especialmente no Sermão da Montanha, e outra com o Espiritismo, na terceira parte, quando ele fala das leis morais do Livro dos Espíritos.
a partir da questão 614 até 919. São as leis morais. Lá está mais representada a terceira revelação ou a terceira amostra da lei de Deus. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo diz: eu não vim destruir a lei, ele está citando Jesus, mas está lembrando todos os momentos em que a lei foi trazida para nós de forma clara, para que nós cumpríssemos. Mas ele fala que não é suficiente cumprir só a lei revelada da Bíblia, que é preciso cumprir em todos os sentidos, porque a lei de Deus, ela abrange todo o universo, todos os nossos comportamentos, toda a nossa vida. Eu tenho dado um exemplo, eu acho que ilustra bem. Quando nós estamos dentro da lei, a lei é responsável por nós, porque nós somos protegidos entre aspas. Nós somos amparados o tempo todo pela lei. Se foi programado para eu viver 70 anos aqui, vão mover céus e terras para eu ficar aqui 70 anos. A não ser que eu mude o roteiro. Se eu não mudar, tudo será feito para eu ficar aqui nos 70. Mas quando chegar nos 70, desculpe avisar, aí vai embora. Desencarne, não morre. Desencarne, certo? Mas até 70, quando eu estou dentro da lei, a lei me protege, me ampara. Quando eu fujo da lei, é livre-arbítrio, eu posso fugir, mas aí a responsabilidade é minha, entendeu? Então essa lei, ela abrange tudo. Por isso, não justifica ficar pensando só em lei na Bíblia e deixar de cumprir as mínimas leis aqui, de atravessar na calçada no lugar que tem a faixa, de respeitar o sinal vermelho, de respeitar o sinal de pedestre, inclusive, de não entrar na contramão, de fazer uma série de comportamentos do dia a dia, os comportamentos domésticos, as leis de dentro de casa, tudo isso precisa ser respeitado dentro desse não vim destruir ou derrogar a lei. O que ele diz então? Não penseis que eu tenha vindo derrogar a lei. Eu vim cumprir. Sou eu falando. É você falando. Jesus falou. Mas quem fala depois dele somos nós. Então quando eu leio, eu repito para mim mesmo. Eu não vim derrogar a lei. Eu vim cumprir. Toda vez que eu deixo de cumprir alguma lei, eu estou assumindo a responsabilidade pela consequência do que virá. E virá a consequência. Ok? Então esse é o primeiro passo do roteiro inicial. O segundo passo qual que é? O segundo passo é o segundo capítulo. Alguém lembra qual? Meu reino não é deste mundo. Nós estamos no mundo material, vivendo no mundo material, ligados, escravizados praticamente às coisas do mundo material. O segundo passo do roteiro é um entendimento que o nosso reino não é aqui. Se o reino de Jesus não era aqui, o nosso também não. Porque o reino que ele veio mostrar era o reino dos céus, reino espiritual e não material. Então precisamos ter essa consciência de que o nosso reino não é aqui. Não adianta querer passar por cima dos outros para reinar, porque nós vamos perder esse reino conquistado passando por cima dos outros e vamos deixar tudo que não trouxemos para a terra. Nós só vamos levar a essência dos valores conquistados aqui. Então é preciso ter essa consciência. É a sequência do roteiro, é a segunda orientação. O meu reino, Jesus dizendo para nós: o seu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. Foi isso que ele veio mostrar. Terceiro, mas aí a lógica da sequência é o seguinte: ele diz assim: meu reino não é deste mundo. Então
Então existem outros mundos? Existem? Existem, né? Qual é o terceiro capítulo? Há muitas Aí já ficou fácil, não ficou? Hã? Há muitas moradas. Há muitas moradas na casa do Pai. Essa é a sequência lógica. Entendeu? É a sequência lógica. Então, meu reino não é deste mundo. Então, tem outros mundos. Tá? Aí eu vou para o próximo capítulo, ele vai dizer assim: há muitas moradas na casa do Pai. E neste capítulo, o destaque é a classificação que foi feita dos diferentes mundos, das categorias de mundos. Tem mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, felizes e celestiais. E nós estamos nos mundos de prova e expiação, que está na segunda categoria, de baixo para cima. Então, o nosso objetivo são os reinos celestiais, mas nós estamos num mundo que é de prova e expiação. É um mundo extremamente material ainda, materializado. Nós vivemos muito mais material do que espiritualmente. Pode generalizar, né? Nós somos muito mais apegados à vida material do que espiritual. Hoje uma companheira nossa mandou um zap, né? Uma mensagem, dizendo que um outro companheiro nosso desencarnou. Mas ela não falou isso não. Ela falou que ele morreu. E falou que o enterro dele seria no cemitério e tal. Aí como eu tenho intimidade com ela, eu não costumo fazer isso, não. Como eu tenho intimidade com ela, eu falei, ele não morreu e não será enterrado. Ele desencarnou e o enterro do corpo dele é que será lá no cemitério e tal. Seria interessante a gente começar a criar esse hábito de falar doutrinariamente correto. A pessoa não morreu, ela desencarnou. O corpo vai ser enterrado, a pessoa não, gente. Eu não vou ser enterrado, não. A gente usa comumente assim: eu quero ser cremado. Eu não quero ser cremado, não. O meu corpo pode ser, eu não. Eu quero ser enterrado lá no cemitério. Não. O meu corpo é que vai falar. Eu não vou ficar lá. Eu preciso me desprender disso, porque eu não quero ficar agarrado no material. Eu quero ver espiritual. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Aí, a gente raciocina assim: há muitas moradas na casa do Pai. Primitivos, prova e expiação, regeneração, felizes, celestiais. Mas eu estou no mundo de prova e expiação. Já passei dos 30. Vou desencarnar. Vou morrer. Vou desencarnar. Ao desencarnar, de repente vai ser leve. E eu estou no mundo de prova e expiação. Tem lá, na terceira para cima lá, os mundos celestiais. E aí? Como é que fica? Tem resposta? Tem resposta para isso? Na sequência lógica tem. Qual que é o capítulo 4? O capítulo 4 é a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. É a pergunta que faríamos quando concluíssemos que já estamos no final dessa existência e que ainda estamos no mundo de prova e expiação. A resposta de Jesus foi: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não foi? Capítulo 4. É a sequência lógica. Entendeu? É a orientação lógica. Está vendo? Não precisa nem ler o que está dentro lá. É só pegar, se entender bem essa sequência, a gente já sabe fazer um roteiro. Não precisa entrar. É bom entrar no detalhe para você entender melhor o roteiro. Né? O que está escrito lá dentro, está especificado. Mas só de entender os títulos dos capítulos, que são todos retirados do Evangelho de Jesus, já é suficiente para a gente ter uma boa orientação, um bom roteiro para atingir o objetivo. Então aqui vem Jesus conversando com Nicodemos. O Nicodemos procurando Jesus à noite, né? E faz aqueles elogios todos e fala que ele devia realmente vir da parte de Deus, porque ninguém que não viesse da parte de Deus poderia fazer o que fazia. E muito
deve ter perguntado como é que era esse negócio de atingir esse reino dos céus, né? Isso não está escrito lá, não. Aí Jesus diz para ele: ninguém poderá ver o reino de Deus ou dos céus se não nascer de novo. Aí Nicodemo se pergunta: como pode se dar isso? Pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí ele dá algumas explicações lá que certamente ele não entendeu nada. E finaliza dizendo: se eu não entendo as coisas da terra, como que eu vou entender as coisas espirituais? Ainda não era o momento de entender amplamente. Para nós já é. Qual que é a palavra-chave aqui nesse capítulo? Reencarnação. Todos nós teremos a oportunidade de desencarnar, nascer de novo, desencarnar de novo e renascer de novo tantas vezes quantas for necessário até atingir o reino dos céus. Olha que simples. Mas quando eu encarno, desencarno, reencarno, desencarno e preciso encarnar de novo, significa que eu errei algumas coisas e acertei algumas, certamente. Ninguém erra tudo e ninguém acerta tudo na fase de transição. Aí vem o quinto capítulo que parece que foge, mas não foge. O quinto capítulo é bem-aventurados os aflitos. O que ele diz lá? Então, o que ele diz o capítulo? Bem-aventurados os aflitos, os da terra aflitos. Bem-aventurados. O aflito da terra é aquele que construiu a própria aflição através dos enganos, dos erros, dos pecados, como quiser chamar. Como ele construiu os próprios erros, e em cada encarnação ele tem a oportunidade de consertar, ele vem com a possibilidade de consertar, mas ele precisa conviver com aquilo que ele fez errado para fazer o conserto. Isso inclui pessoas, ambientes, situações pessoais, situações de ambientes, de pessoas que estão à volta, casamento, o lar, o casamento ou não, né? Tem o casamento ou não, o lar, a família, o tipo de trabalho e o tipo de desencarnação que são os básicos. Então, ao longo de uma existência, ele vai passar por situações que vão trazer dificuldade. Ele vai poder passar bem por elas ou não. As dificuldades são as aflições. Nós chamamos de aflições. São os sofrimentos, as dores. Mas no próprio capítulo é o maior. Tem um item que chama-se o bem e o mal sofrido. Não é suficiente passar pela aflição. É preciso passar bem por ela. Porque a aflição é aprendizado, é ensinamento. Se eu não vir a aflição como ensinamento, eu não passei bem por ela. Aí eu transformei a aflição, a dor, em sofrimento. Então eu preciso passar pela aflição de cabeça erguida. Às vezes eu faço de salto alto. Passar bem pela aflição, olhando para frente, para cima. Está doendo? Tá. Pode chorar que está doendo. Chora. Mas de cabeça erguida. Consciente de que toda essa aflição vai te conduzir à bem-aventurança. Porque não existe felicidade sem vencer a dificuldade. Então é preciso vencer a dificuldade. Por isso esse capítulo é um dos maiores. Ele vai dando uma série de detalhes, tudo que nós chamamos de aflição aqui na Terra, vai dando todos os detalhes das explicações. Essa do bem e o mal sofrer, por exemplo, ele explica por que a gente esquece o passado. Que seria muito trágico. Um casal que se traiu no passado, por exemplo, renasce para consertar isso, e assim que renasce, ou que vai casar, um já olha para o outro e vê: você me traiu. Como é que ficaria?
como é que esse casal continuaria? É só analisar os casais de hoje aqui encarnados quando acontece alguma coisa assim. Dificilmente os casais conseguem vencer isso. Então, renasce com uma lembrança espiritual, intuitiva do que aconteceu para resolver. E aí resolve, porque a lembrança foi pedida. E uma série de outras orientações vem neste capítulo 5. Mas tem uma coisa nele que eu acho mais interessante ainda, dentro da nossa lógica, que lembra: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, porque serão consolados, no capítulo 6. É lógico? A sequência é lógica? É o Cristo Consolador. Depois que você passa pela aflição e procura pelo Cristo, você vai encontrá-lo. Se você estiver disposto a colocá-lo na sua aflição. E quando você encontra com Ele, a sua aflição vai ficar mais leve. Porque aí você vai entender o convite que Ele faz, que está no primeiro item do capítulo 6. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Olha que maravilha isso! É o capítulo 6, é o capítulo do Consolador, é o capítulo que o Espírito de verdade traz as mais belas mensagens. Esse é o capítulo da poesia do livro do Evangelho de Jesus. São mensagens belíssimas, todas elas trazendo o consolo para nós, mostrando que agora sim encontramos com Cristo e a partir do encontro com Ele a vida muda se encontramos realmente. O que nos trouxe aqui, a maioria de nós, foi algum tipo de aflição. Estou errado? Eu não disse todos, eu disse a maioria. A maioria veio aqui, estou falando de mim, inclusive, por causa de alguma aflição. Quando chegamos aqui, encontramos o Cristo. E Ele disse isso para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E nós viemos, estamos aqui. Aí Ele nos consola, nos alivia. Ele filosofa para nós através do Espírito de verdade. Eu sou o médico das almas. Vocês, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que demoraram tanto tempo para chegar aqui, agora estamos de novo diante dele. Agora diante da mensagem dele e do entendimento da mensagem dele. Fechou a primeira parte. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Quando fecha a primeira parte, nós dizemos assim: encontrei o Cristo. Resolveu? Não. Essa é a ilusão que muita gente fica. Então agora eu encontrei Jesus, estou salvo? Não. Encontrou agora a orientação mais objetiva para a salvação. Aí vem a segunda parte. Na segunda parte, eu coloquei de construção da felicidade. Por quê? Que são os capítulos das bem-aventuranças, especificamente. Aí começa, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. 8, bem-aventurados os puros de coração. 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. 10, bem-aventurados os misericordiosos. Construção da felicidade. Bem-aventurado, feliz. Eu só consigo iniciar o roteiro para o encontro da felicidade depois que eu encontrar com Cristo e fizer a minha construção. E a minha construção com Ele começa com pobre de espírito, humilde, simples. E o capítulo 7 do Evangelho começa explicando o que se deve entender por pobre de espírito. E ele vai explicar: o pobre de espírito é humilde, é o simples,
Então, eu preciso partir do ponto zero. É o ponto que nós estamos aqui agora. Eu não sei o que todos vocês fazem, o que cada um faz. Mas eu sei que a grande maioria, que eu imagino que já tem alguma formação superior, alguma profissão importante, uma função importante na vida material. Nós estamos aqui sentados no banco do centro, ouvindo uma pessoa que nem sabe quem é, nem sabe qual a formação. Um dia desse uma pessoa perguntou isso. Aqueles expositores lá são formados em quê? Aí a pessoa que ouviu a pergunta assim, não sei, mas não tem a menor importância. E se tivesse formado em alguma coisa, eu não estaria hoje. Então, mas o que é importante aí? Esse é o ponto da humildade, da simplicidade. Nós estamos aqui, apesar da nossa formação superior, apesar da nossa posição na sociedade, apesar da nossa cultura, nós estamos todos buscando a mesma coisa. E isso é humildade e simplicidade. Esse é o ponto de partida para buscar o Cristo. Entendeu? Então, bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele é o rei dos céus. É o princípio e o fim que eu coloco nisso. Depois, o detalhe que é importante. Humildade e simplicidade é construção pessoal. Esses capítulos são para a individualidade. Esse é principalmente, esse é para cada um, embora todos sejam. Mas esse mais especialmente, porque lá em seguida, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O puro de coração, vocês devem conhecer a escala espírita que está no livro dos Espíritos, a partir da questão número 100. Na escala espírita, nós temos 10 classes. São 3 ordens e 10 classes. As ordens são imperfeitos, bons e puros. Imperfeitos, 5 classes, bons, 4 classes, puros, 1 classe. Então, a nossa jornada na evolução começa na 10ª classe, impuro. Provavelmente seja lá que nós vamos ouvir essa primeira informação do não vim destruir a lei. E aí começa a caminhada subindo, purificando, aperfeiçoando, entendendo a lei de Deus para praticar. E só quando atingimos a condição de pureza é que nós teremos o entendimento total da lei de Deus. Estamos puros no sentido de entender e de vivenciar a lei de Deus. Como estamos cá embaixo, ainda não entendemos tudo, por isso erramos, por isso nos confundimos, por isso nos desequilibramos, por isso fazemos muita coisa errada e por isso fazem muita coisa errada que às vezes nós não fazemos mais, mas estamos convivendo com pessoas que ainda fazem. E a gente tem que entender que eles estão em posições diferentes na escala. Então, dentro da escala, a purificação para atingir a visão de Deus, uma visão não é de vista, é uma visão de entendimento, de compreensão de Deus. Agora eu entendo Deus, porque agora eu sou a vivência da lei de Deus. É esse entendimento. E só lá nessa condição nós vamos totalizar isso. No 9, bem-aventurados brandos e pacíficos. É que os brandos, porque eles herdarão a terra. Neste ponto aqui, com violência, com agressividade, com ignorância, né? Que é sentido de braveza, nós não vamos conseguir nada. Então é preciso nos corrigir, pegar esse capítulo e ver lá quais são as sugestões que ele tem para se corrigir aquele que ainda não percebeu ou ainda não se percebeu agressivo com as pessoas. A felicidade, para ser construída, é preciso ser construída com brandura, com tranquilidade. É preciso que sejamos construtores da paz e não só faladores da paz. Precisamos ser pacificadores e não pacíficos. Pacífico da ideia de palavra. Pacificador da ideia daquele que constrói a paz. É aquele
Ou aquela que chega em casa e se tem um feijão com sal ou sem sal, ou um café frio ou muito quente, ou sem açúcar, ou muito forte, bebe tranquilamente e deixe passar, porque o comentário não vai acrescentar nada. E quando houve uma crítica, releva, espera um pouco e depois dá uma explicação do porquê ele é feito daquele jeito. É aquela, por exemplo, quando vê uma toalha em cima da cama, molhada, sapato jogado da casa, chinelo espalhado, roupa patapulada, banheiro. Vocês entendem o que eu falo? Ao invés de criticar, conserta, depois chama e conversa. Difícil, mas é simples isso, né? Pensa, velho. Não é assim? Será que isso aí justifica as brigas que acontecem às vezes dentro de casa? Os desentendimentos, as pessoas ficam dias sem olhar um para o outro. Quando você vai analisar, na verdade não é porque uma toalha ficou molhada assim na cama, não. É porque já tinha uma história, né? Mas é hora então de corrigir essas histórias para ser bem-aventurado nesse sentido. E o último, que é o mais fácil aqui, é o 10 bem-aventurados misericordiosos, porque ele alcançará a misericórdia. Então, no capítulo 10, ele fala de perdão. É o mais fácil. Bem-aventurados misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Esse é o mais delicado, porque a gente é porta de casa. Quando fala em perdão, outro dia uma senhora conversando comigo sobre um colega nosso de trabalho. Aí ela disse assim: esse sujeito eu não perdoe de jeito nenhum. Eu, por quê? Não, porque não presta, que ele isso, esse aqui. Eu falei: então, minha filha, é esse que você tem que perdoar. Você tem alguma coisa para me perdoar? Não, você nunca fez nada comigo. Eu falei: então, você tem que perdoar quem te fez alguma coisa. Não é assim? É a lógica da coisa. Perdoar a quem você acha que fez errado. Mas, na verdade, é perdoar a si mesmo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Está aqui nesse capítulo, lá no Lemuíno. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é dar demonstração de crescimento espiritual. Quem não se dispõe a perdoar, não se dispõe a ser feliz. Porque nós perdoamos a agressão que nos fizeram. Né? Mas a agressão que nos fizeram é a resposta da agressão que nós fizemos a alguém. E não existe o contrário. Ninguém é agredido sem ter agredido. Certo? Ninguém é agredido sem ter agredido. É a lei, causa e efeito. Se eu fui agredido, eu já agredi na mesma proporção. Se eu fui prejudicado, eu já prejudiquei. Tudo que veio contra mim vem de fora. É reação, é resposta. Porque isso já saiu de mim como ação. Então a lei é ação e reação. Causa e efeito. Primeiro a causa, depois o efeito. Primeiro a ação, depois a reação, a resposta. Não existe colheita sem plantio. Se veio colheita, já teve plantio, só não lembro. Se alguém me agrediu, me ofendeu, eu já ofendi, já agredi. Por isso eu fui embora. É o resultado, é a resposta. Mas eu sei que é difícil aceitar isso, né? Na hora, aqui até fica fácil, né? A gente entende. Na hora de agir em casa, qualquer situação, aí que a coisa.
esquecem isso. Por isso, estudar o Evangelho, estudar, memorizar, pensar em cada expressão, em cada colocação. É preciso ver que neste capítulo, no anterior aqui, a Joana de Ângeles fala da dor, da paciência, e ela ilustra dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Meu Deus, eu fui eleito com dor? Sim, porque é a oportunidade que eu tive lá no capítulo 5. A dor é a oportunidade para eu crescer. Então eu preciso passar bem por ela. A Joana de Ângeles, na mensagem da paciência, que está lá no Espírito Amigo, a Sueli e o Divaldo Franco diz que aquela mensagem foi a Joana de Ângeles, só que ela não se identificou. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, fechando mais uma parte. Nessa parte aqui, nós fechamos dizendo que construímos intimamente o aprendizado que recebemos de Jesus. Entendemos a mensagem da bem-aventurança que foi especificamente para nós. Entendi. Estou fazendo. Estou construindo a felicidade em mim. Agora, eu preciso passar na frente. Aí vem a segunda parte, a outra parte, né? Que eu chamei de a aplicação das virtudes, que é do capítulo 11 ao 17. Eu vou ter que, ó. Eu vou embora meio cedo. Então eu posso ir até pelas 4, por aí dá. Tudo bem? Tá bom? Tá. Então vejam bem, não me dá tempo. Essa parte agora. Eu já estou construindo a felicidade. Tá? Já estou fazendo tudo isso que ele falou na fase anterior, que foi especialmente para mim. Aí eu vou para outra. Nessa parte aqui, ele vai mostrar como aplicar as virtudes que nós estamos desenvolvendo. Capítulo 11. Não vou nem ficar perguntando, não, mas não vai ficar chato, né? Capítulo 11. Vocês vão testando aí, vou falar o capítulo primeiro, vocês vão testando para ver se lembram. Se não lembrar, eu sugiro que depois decora tudo. Da próxima vez que eu vier, eu pergunto, vocês já sabem. Mas se não souber, não tem importância não. O importante é o conteúdo. Né? Capítulo 11. Amar o próximo como a ti mesmo. Lembra que a gente está fazendo uma sequência lógica e traçando um roteiro, né? Agora é um roteiro de ação da nossa parte. Amar o próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse é o capítulo da beneficência. Sem cobrar. 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. 15. Não, 15 é alcançado. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Ou seja, a ação é servir a Deus. A anterior é fazer caridade. Fazer o que nós chamamos de caridade. E o 17, para fechar, sede perfeitos. Tudo isso aqui está no Sermão da Montanha. 16 capítulos do Evangelho do Espiritismo, os títulos foram tirados do Sermão da Montanha. Aí eu não vou entrar em um por um, que a gente tem que ter tempo para isso, né? Eu estou passando só a ideia central, tá? Mas vou dar uma dica aqui, uma ideia de um capítulo, que eu achei muito interessante, porque uma pessoa um dia me pediu, um grupo, né? Pediu para fazer um estudo sobre o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Eu fiquei pensando assim,
Bom, normalmente você vai estudar um capítulo, você pega do início e vai até o final, né? Você lê o princípio dele, depois vai até o final. Mas eu pensei que podia fazer alguma coisa diferente. Mas, que tal, quem sabe assim, instrutivo, ou didática, que está dentro da lógica do carteiro, didática. Então a gente pode estudar do jeito que a gente acha melhor. Eu não tenho uma lógica correta para estudar. Tem que achar uma lógica na conclusão. Mas não tem que seguir exatamente do primeiro ao 28º capítulo. Então o que eu fiz? Peguei o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Considero esse um dos mais importantes capítulos do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Porque foi dele que gerou os seres perfeitos. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos amai os vossos inimigos, fazei bem a quem te faz mal, e orai pelo que te persegue e calunia. E na sequência, ele faz uma série de considerações, e lá no finalzinho do versículo 48, lá do capítulo 6, não, do capítulo 5, versículo 48, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7. No final do 5, ele coloca assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Porque a gente buscasse a perfeição a partir daí. E o grande desafio, qual que é? O primeiro grande desafio é amar o inimigo. É o que fica mais em evidência, mais destaque. É o grande desafio para nós. Aí eu peguei o capítulo 12 e falei: a gente sempre lê da frente para trás e nunca chega no final. No estudo, por exemplo, eu estou correndo o risco de não chegar no final. Não é que você vai passando o tempo no início e acaba chegando no final. E não, então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar de trás para frente. Foi muito interessante, porque de trás para frente ele mostra uma realidade impressionante. O último item do capítulo 12 chama duelo. Depois vem ódio, de trás para frente. Duelo, ódio, vingança. Não saiba, não é isso. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Os inimigos desencarnados, pagar o mal com o bem. Aí como a gente estuda o capítulo? Só para a gente ter uma ideia geral. Duelo é o princípio de tudo. Toda vez que nós nos sentimos ofendidos, nós começamos a duelar como ofensor. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma causa. Você começa a duelar. Quanto tempo dura o duelo? O tempo que a gente permite, o tempo que a gente leva para formatá-lo, para materializá-lo. Certo? Materializou o duelo. Se ele continuou, se você duelou e se sentiu vencedor, você vai partir do ódio, a raiva. Alimentou a raiva, que já está estruturado para alimentar a raiva, vem a próxima fase, a vingança. Isso é o que a gente fazia até então, está no nosso inconsciente. É o que a gente fazia: duelo, raiva, ódio, vingança. E ficava um ciclo. E a pessoa adoece, e maltrata, e briga, e agride, mata, tudo nesse ciclo do duelo, ódio, vingança. E se alguém me ofendeu, e eu me senti realmente ofendido, e achei injusto, eu tenho que cobrar de alguma forma. Dá muita raiva, não dá? A pessoa te ofender assim, injustamente, porque você não lembra o que fez no passado. Aí você quer vingar, e vinga. E isso foi feito muito tempo em nome da lei. Mas aí vem Jesus e coloca, neste ponto aí, ele coloca assim: se alguém te ofender numa face, oferece a outra. Se alguém te ofender no orgulho, oferece a humildade.
É esse o entendimento da face. Face tem dois lados, direito, esquerdo, certo e errado. Te ofendeu no orgulho e só fez do orgulho. Oferece o outro lado, humildade. Quando você oferece a humildade, você entrou na proposta cristã. Jesus entrou, assumiu o comando, né? Aí eu já não vou duelar mais. Assim que eu inicio o duelo, eu interrompo com a mensagem de Jesus dizendo para oferecer a outra face. É o aprendizado que a gente vai começar a desenvolver para começar a amar o inimigo. Logo em seguida, ele fala dos inimigos desencarnados, mostrando que mesmo desencarnado a inimizade continua. Então, é mais um argumento para a gente desistir da vingança e manter um processo de vingança, de raiva contra alguém, porque se desencarna, ou eu desencarno com raiva e vou tentar perseguir a pessoa depois de desencarnado, ou alguém vai desencarnar com raiva de mim e vai ser meu obsessor depois. Então, de qualquer forma, essa é uma ilustração espírita de que realmente existe a obsessão. Existe um risco da pessoa vir nos perseguir porque desencarnou com raiva de nós. Ok? E aí, o primeiro item, agora da frente para trás, que é o ideal, que é o da ação. Pagar o mal com o bem. Entendeu? Quem entendeu a ideia de oferecer a outra face, iniciou o aprendizado com Jesus. Quem acostumou a fazer isso e passou a não duelar mais, é o que já espontaneamente paga o mal com o bem. Esse é o ideal. É o ideal do caminho. Você quer falar? Uma pergunta, não importa. Quando você está sendo injustiçado, não é justo se defender do tempo? É justo você buscar os meios de defesa oficiais. Não, quando você está falando assim, que a pessoa está sendo injustiçada. Sim. Ela se defender, por exemplo, como antigamente tinha invasões de cidades, né? E isso, as pessoas. Não é justo essas pessoas se defenderem, sem ninguém deixar serem destruídos? Se defenderem naturalmente, de acordo com as leis, seguindo rigorosamente as leis. Então, se você está sendo injustiçado ou maltratado, perseguido por alguém, você precisa desse entendimento, mas precisa buscar a justiça não para você, especialmente para você. Porque você já entendeu que só está te acontecendo aquilo porque você já fez no passado. Mas você precisa buscar a justiça para que ela impeça que aquela pessoa continue fazendo o que está fazendo. É uma forma de ajudar a pessoa também. Exatamente. Eu falei uma coisa dessa de desse e o pessoal ficou meio me olhando assim de pano. A gente morre de medo, né? Aqui está tendo esse medo de assalto, medo de essas coisas todas. Quem tem criança lá, né? Pois é, em Belo Horizonte, o medo cada dia maior, né? Aí um dia desse eu falei assim, Mudou para cá então, não está dando mais para a gente. mandou o quê? Os assaltantes? Você tá pra Pois é, cá. lá tem muita coisa assim. Aqui não tem Aí, medo, não, mas eu não não. tenho medo não. Aí olha só que interessante. Falei, gente, olha como que as coisas estão invertidas. A polícia está protegendo, quando prende essas pessoas, está protegendo de nós. A pessoa me olhou assim, né? Como assim? Quem está devendo somos nós. O ladrão, ele está cobrando de quem deve. Nós estamos pagando e ele está endividando. Quando ele é preso, ele está sendo impedido de continuar aumentando a dívida dele. Entendeu? O assassino, o criminoso em geral, ele só ataca, eu falei isso antes, só ataca quem não precisa ser atacado. Então nós somos os devedores e eles são os cobradores. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque ele poderia não fazer aquilo, porque é uma opção dele. Mas por que ele faz? Porque ele encontra gente que está devendo e ele ainda não formou o próprio caráter. Aí ele faz.
e só faz contra quem está devendo. A lei nos protege justamente e rigorosamente contra a injustiça de fato. Certo? Então, se aconteceu contra nós, o entendimento individual fica mais fácil. Tá? Se aconteceu contra nós, a lei permitiu que nós estávamos devendo. Agora, quem fez não precisava fazer, mas se fez, se comprometeu. Foi uma policial que perguntou isso. Mas é muito difícil ser policial e espírita. E a caridade? Eu falei, minha filha, sua caridade é uma coisa feminina, né? Minha filha, sua caridade é prendê-lo dentro da lei, sem ofendê-lo, sem maltratá-lo, sem prejudicar, sem discriminar, sem humilhar. Você vai simplesmente cumprir a lei, esse é o seu papel. Então você vai prendê-lo e vai levar para ser cumprido todos os artigos da lei, para que ele seja protegido contra nós. Ele vai ficar lá sendo protegido. O dia que ele sai, dependendo do aprendizado que ele recebeu lá, ele volta atacando de novo todo mundo, né? Mas só aqueles que estão precisando passar por situação. Certo? Então, isso mostra para nós que vingar só vai complicar mais ainda a situação. Eu vou vingar e vou refazer uma coisa que eu estava tendo a oportunidade de desfazer, de consertar. Ok? Bom, próxima parte, seja perfeito, né? Aí a outra parte vem assim, alertas e cuidados. São os avisos preciosos que vão do capítulo 18 até o 26. São os títulos dão uma dica boa. Por exemplo, aqui ó, 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um aviso. Né? Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nós nos escolhemos. A escolha é feita pela própria consciência. Depois, a fé transporta montanhas. É uma aviso, né? 20. Os trabalhadores da última hora. Tem uma parábola que é muito interessante, a parábola dos trabalhadores, trabalhador da última hora, mostrando que o trabalhador da última hora mereceu todos os créditos, contrariamente aos da primeira hora. O da primeira começou às 6 da manhã. O da última começou às 17 horas. Então, no final, o que começou às 17 recebeu o mesmo salário do da primeira hora. Se nós lêssemos isso literalmente, ia ser uma grande injustiça. Mas no final ele fala assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros na próxima fase. E os primeiros serão os últimos dessa fase. Então, os primeiros estão no processo de evolução. Os últimos venceram a etapa aqui. Eles vão ser os primeiros na próxima fase. Vão começar tudo de novo. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém na terra maior que João Batista. Mas ele será o menor lá no reino dos céus. Na próxima fase, ele começa pequeno. Aqui ele foi o maior. Certo? Ele encerrou o ciclo dele aqui como o maior. Venceu todas as etapas. Filho do homem. Não precisa reencarnar mais. Vai para uma outra etapa. Nessa nova etapa ele é menor. Vai começar tudo de novo lá com outras orientações. Assim acontece com os trabalhadores da última hora. Então é um aviso. Não age como o trabalhador da primeira hora. Merece ser das próximas horas, das horas mais próximas de passar para a fase superior. Não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22, ou melhor, eu pulei o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Aviso. Está cheio de gente. Principalmente no Zap Zap. Então um negócio aí do Papa Francisco fala coisa quando ele nem era nascido ainda.
Já viu isso? Observe as mensagens. Vem mensagem, Papa Francisco. Aí vem lá uma mensagem de um missionário oriental que já escreveu há anos. Aí vem lá falando Papa Francisco. Não tem importância nenhuma, dependendo do conteúdo. Certo? Então, haverá falsos cristos e falsos profetas nessa fase final. Temos que estar alertas. Por isso precisamos estudar, para discernir. A única segurança que nós temos é o discernimento, baseado no conhecimento que nós desenvolvemos. Como que eu aprendi isso? Como que eu entendi? Como que eu analiso essa mensagem? Pelo nome do autor? Não, porque o autor pode ser um nome colocado. Porque diz que foi Jesus que escreveu? Não, porque qualquer pessoa pode escrever uma coisa e falar que foi Jesus. Então, como eu vou discernir? Pelo conteúdo, pela lógica da mensagem, pelo conteúdo condizente com o Evangelho e com a doutrina. Se não for condizente, então esse conteúdo não é bom, é de um falso profeta. E se for um religioso? É um orador espírita, é um pastor da igreja evangélica, desses pastores famosos aí, né? Ou então um padre de alto prestígio. Foi ele que falou. Ótimo. Foi o Emmanuel Bezerra de Menezes. Não importa o que falou, importa o conteúdo. Se o conteúdo é bom, não precisa nem ter autor. Tem umas que vêm autor desconhecido, mas o conteúdo é bom. Há pouco tempo circulou um que eu acho muito interessante, que eles falavam de quem ameaça a Deus ou abusa de Deus, alguma coisa assim, olha o castigo que recebe. Aí puseram lá, por exemplo, o John Lennon. Aí falaram que ele morreu assassinado, porque ele falou, os Beatles falaram na época lá, que eles eram mais importantes, né? Estavam sendo mais importantes que Jesus Cristo. Aí o John Lennon foi assassinado por causa disso. Certo? Parece? Né? Pois é. Aí fala uma série de outras coisas assim. Tem uma lista de pessoas, de atores, atrizes, cantores, né? Que morreram de forma violenta, de suicídio, por exemplo. O Elvis Presley, que acho que houve questão de droga lá, e fala que falou alguma coisa. E uma série assim. E finaliza com o Titanic, que diz que o construtor do Titanic falou que nem Deus afundava o Titanic. Falou? Dizem que falou. Aí tá. Aí viram o que aconteceu no Titanic? Afundou. Mas, gente, o Titanic tinha em torno de 2.000 pessoas, se não me engano. O construtor falou que nem Deus afundava. Aí Deus afundou o Titanic e matou 2.000 pessoas para provar para o cara que ele era mais poderoso. Tem lógica isso? Então essa mensagem não tem fundamento, não. Entenderam a importância da análise? O John Lennon, olha as coisas que aquele cara cantou, gente. As letras dele. Olha o sucesso que ele faz hoje. Analisem a letra do Imagine. Assim fala, né? Já viram a letra? A letra é fantástica. Muitas das letras dele são espetaculares. Aí o cara foi assassinado porque ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Eles estavam mesmo sendo muito mais procurados e bajulados que Jesus. A população do mundo em geral, especialmente a população cristã, fala de Jesus só nas horas que convém. Mas o mundo inteiro falou dos Beatles dias e noites sequentes. É ou não é verdade? Aí Jesus, ou Deus, ia vingar do John Lennon. Porque eles falaram isso, entenderam? Isso é a análise da lógica da coisa. Deus não vai ficar só ocupando essas coisas pequenas nossas aqui não. A lei já está aí para ser cumprida. Quem passou por uma determinada situação, já estava provado que tinha que passar mesmo. E a situação é proporcional ao que a pessoa fez. Então, se ele falou, se ele caluniou Jesus Cristo, ele ia ser no máximo caluniado também. Ele não ia ser morto com a facada porque falou isso. É muito trágico
é muito vingativo. A gente coloca Jesus vingando de alguém. Para provar o quê? Provar nada. Entendeu como que é delicado isso? Então, Deus é nosso Pai misericordioso. Jesus é nosso irmão maior. Ele nos convidou, os aflitos, a ir a Ele para ser consolado, ser aliviado. Aí Ele me chama. Ah, mas você falou mal de mim, né? Então vem cá que eu tenho um lugarzinho especial para você aqui. Eu vou arranjar alguém para te esfaquear. Pelo amor de Deus. Então vamos ter cuidado com isso. Falsos cristos e falsos profetas. 21, 22. Não separeis o que Deus juntou. É sobre o divórcio. Está lá no capítulo explicando qual é a visão espírita do divórcio. Não está muito claro ainda não, mas dá para analisar e tirar conclusões da explicação que tem lá. 23. Estranho moral, que é exatamente a interpretação desses pontos confusos do Evangelho. De odiar pai e mãe. Quem odiar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso? Claro que não. Jesus, aquele que eu já citei antes, de colocar fogo na terra, de vir trazer a espada. Aí a gente tem que estudar e descobrir que o fogo é o elemento purificador. Então ele vai purificar as imperfeições. O fogo simboliza a dor, o sofrimento. A espada é o Evangelho, que vem mostrar para nós os dois lados, porque a espada tem dois lados. Então ele vem mostrar para nós, é a faca dos dois legumes, né? Vem mostrar o lado bom e o mal, para a gente escolher. Então a espada é o Evangelho. Ele veio trazer a espada, ele veio trazer o fogo e tinha pressa, porque esse fogo ia purificar rapidamente, quanto mais rápido espalhar, mais rápido purifica a humanidade. E nós seremos felizes a partir da purificação. É isso que eu quis dizer. E não que venha colocar fogo e matar todo mundo. Ninguém morre. Né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É o capítulo 24. Que é um aviso para a gente não esconder o que aprendeu. Eu sei, então agora eu vou fazer. Se puder, vou falar. Mas principalmente fazer. Agir de acordo com aquilo que eu aprendi. Deixar brilhar a nossa luz diante dos homens. Para que, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está no céu. Então a candeia é o porta-luz. E nós somos o porta-luz. Nós divulgamos ou conduzimos a pequena luz do Evangelho que já portamos. E ela acende, cresce e clareia cada vez mais, de acordo com a nossa vivência do Evangelho. Então, deixar brilhar a tua luz diante dos homens. Não precisa avisar, né? É só deixar brilhar. E eles verão a nossa luz e glorificarão a Deus, ao Pai que está no céu. 25. Buscar e achareis. É um alerta para que a gente esteja sempre agindo no sentido de buscar aquilo que é necessário, para encontrar o que é necessário. Mas só acha quem busca. E uma das formas é a oração. Uma das formas de buscar é através da oração. Então nós vamos buscar com a oração, com a ação. E sempre que buscarmos assim, nós vamos achar. 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Tem mediunidade? Aprendeu da paz? Aprendeu a conversar com as pessoas, falar do Evangelho? Isso é gratuito, porque nós recebemos descanso. Na casa espírita, ninguém paga para fazer nada. Certo? Eu afirmo isso com outra tranquilidade. Eu não sei como que é aqui, mas eu tenho certeza que não é assim. Né? Tenho certeza que ninguém paga aqui para fazer nada. Alguém pagou para vir se palestra hoje? Não.
Entenderam? Dá gratuitamente recebeu. Para receber, trabalhe. Faça, exerça a sua profissão. Dentro do Evangelho, dentro da vivência do Evangelho, dê gratuitamente. Dentro da mediunidade, dedique a mediunidade o tempo que você tiver disponível, para não ter que cobrar pelo trabalho da mediunidade. É o capítulo 26. E finalmente, os dois últimos capítulos, já passei 10 minutos. Só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho de paciência, só para finalizar aqui. Esse agora é rapidinho. O final é o capítulo 27 e 28, né? O 27 é o pedir e obtereis, que é a sequência da prece, e ele vai ensinar a orar. Tem um item muito importante desse capítulo, que fala a maneira de orar. E ele fala que toda criatura, assim que vai voltar ao contato com a vida diária, deve voltar a partir de uma oração, do seu reencontro com o plano espiritual, da sua reorganização mental para voltar à vida através da oração. E diz que a principal oração não é essa que fica repetindo aí com palavras prontas. A principal oração é a oração do dever cumprido todos os dias, de todas as formas. Está escrito lá, neste capítulo. A principal oração é o dever cumprido. Cumpra o seu dever, seja ele qual for. Cumpra o dever, cumpra a lei, cumpra todos os procedimentos legais e você estará em oração constante. E toda vez que tiver oportunidade, eleve um pensamento a Deus em agradecimento por aquele momento, pela conclusão da sua obra, como ele fez no 7º dia. Concluiu a obra no 7º, construiu essa maravilha que é o ser humano, né? No 7º dia descansou. Mas descansou como? A ideia é que no 7º dia ele curtiu a obra, ele adorou a obra, ele agradeceu a ele mesmo que ele fez, agradeceu pela obra que tinha feito. Ele se maravilhou com a obra que tinha sido concluída. A ideia que se tem é essa. Então faça isso. Terminou sua obra, agradeça a Deus, eleve um pensamento a Deus. Não precisa ajoelhar, não precisa avisar para ninguém. Eleve um pensamento a Deus e diga: obrigado, Senhor, por eu ter conseguido fazer essa maravilha aqui. Não está feita essa oração. À noite em casa, na hora de dormir, agradeça de novo. Combina com o anjo da guarda, como diz lá o Santo Agostinho, na questão 919, né? Combina com o seu anjo da guarda, que o que você não fez bom hoje, amanhã vai ser melhor. E ele vai te ajudar a consertar o que foi feito errado. E finalmente o capítulo 28, que é o capítulo da prece, coletânea de preces espíritas. Ele é dividido em 5 partes. Preces gerais, por aquele mesmo que ora, por outro, pelos que já não são da terra, pelos doentes e obsidiados. Principalmente essas finais aqui, ó, pelos doentes e obsidiados, tem lá um prefácio antes de cada prece. Ele explica a doença, as causas da doença. Podem pegar para a experiência, hoje, para cá. Capítulo 28 do Evangelho do Espiritismo, mas prece lá no finalzinho. Pelos doentes e pelos obsidiados. Ele dá uma explicação sobre a doença e depois vem sugestões de prece que pode ser feita para aquele que ainda não consegue formular uma prece. Não tem que fazer do Evangelho. Ele só sugere para ajudar a gente a desenvolver o raciocínio dentro daquilo que a gente gostaria de pedir pela pessoa que está doente, ou obsidiada, ou por nós mesmos. E aí finaliza aqui o capítulo 28 do Evangelho do Espiritismo. Fica a ideia, fica o convite, fica a sugestão. E no finalzinho aqui, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o capítulo das profecias, no versículo 14, ele diz assim: e este Evangelho do Reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Fim de quê?
do mundo. Fim da prova, expiação, fim do mal, fim da dor, fim do sofrimento, fim de tudo isso, acabou. Quando este Evangelho for proclamado e testemunhado em toda a terra. Aí virá o fim do mal, generalizando tudo isso. Que proclamemos e testemunhemos este Evangelho que veio mais mastigado ainda para nós. Para que venha o fim do mal para nós, em cada um de nós. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.